Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença da professora Lígia Ferreira, professora da Universidade Federal de São Paulo, da área de literatura francesa. Professora, hoje nós não vamos falar de literatura nem língua francesa. Não. Nós vamos falar de um objeto de pesquisa, ser um tema de pesquisa, que é o Luiz Gama. Professora, como que a senhora, que é da área de literatura francesa e língua francesa, fala de uma figura como Luiz Gama? Como é que é isso? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, Paulo, e também ao Mackenzie de nos acolher aqui nesse programa, né? Porque pensar é sempre bom, pensar coisas diferentes, temas novos, que nos levam a descobrir coisas, né, sobre a nossa história, nós mesmos, é sempre muito importante. Então, Luiz Gama, em primeiro lugar, precisamos dizer quem é, porque possivelmente uma boa parte aí dos seus espectadores não sabem quem é. Então, Luiz Gama é uma figura incrível. É um homem que nasceu em 1830, uma figura do século XIX, faleceu em 1882 e é o primeiro negro brasileiro que se torna um grande abolicionista. O nosso único caso também de um ex-escravo que vai se tornar um grande libertador. Ele nasceu na Bahia. Ele até é filho de uma figura que se tornou um mito. Em que lugar da Bahia, professora? Ele nasceu em Salvador. E ele chegou à cidade de São Paulo com 10 anos de idade como escravo. Né? Ele veio como escravo para a cidade de São Paulo? Veio como, tem uma história, uma biografia assim, digamos, poderia ser um filme, uma novela. Né? Então, ele chega como escravo, aos 17 anos ele recupera a sua liberdade. Como é que ele recupera a sua liberdade? Olha, ele chega, ele nasceu na Bahia, ele é filho de Luiz Amaim, que é um grande mito, né? uma figura que foi descrita pelo próprio filho. Aliás, eu tive o orientando que você fez parte da banca que trabalha Exatamente, que justamente né? pesquisou. Foi uma dissertação brilhante feita aqui, né? no Mackenzie sob sua orientação. Aqui no nosso programa, né, de Educação, Arte e História da Cultura. Exatamente, né? Que foi feito até por uma candidata, pela Dulcilei Lima, que vai falando justamente de como se construiu aí em torno da mãe, dessa figura fantástica que é a mãe de Luiz Gama, Luísa Maim, da figura histórica, como que ela vai se tornando um mito libertário, né? Junto ao feminismo negro, inclusive tema de uma grande obra da literatura brasileira, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Né? Então, Luiz Gama é filho de Luísa Maim, ele diz que também era filho de um homem branco, na Bahia, que ele perde o contato com a mãe dele aos 7 anos de idade, e esse pai, que era, como ele diz, ele nunca deu o nome do pai, mas um homem branco, filho de uma grande família de Salvador, o vende como escravo em 1840. Então ele menino, vamos imaginar, né, um menino, né, um mestiço, de 10 anos de idade, que vai ser transportado para o sul, né, naquele momento nós estávamos em pleno tráfico interprovincial, chega a São Paulo nessa condição. Aqui ele vai morrer, ele vai se tornar uma figura paulistana, né? um paulistano, mas ele chega como escravo e obtém, ele nunca revelou isso, tem uma carta, né? A gente trabalhei, editei recentemente muitos documentos primários, cartas, artigos, enfim, de Luiz Gama, mas ele nunca revelou, ele diz mesmo, consegui ardilosa e secretamente as provas de ter nascido livre, o que era uma coisa ultra complicada. No Brasil daquele momento, você nascer livre, se tornar escravo e voltar a ser livre. Né? Era uma situação de extrema fragilidade e muito difícil, às vezes, de você reverter. Então, a gente não sabe, né? Nenhum biógrafo, nem eu, enfim, nem alguns anteriores conseguimos saber o como. Há algumas hipóteses, mas acho que seria melhor a gente ver isso nos trabalhos que a gente tem produzido. E o Luiz Gama, a partir daí, ele tem uma outra coisa que eu acho, uma outra qualidade que eu acho extremamente importante, né? Nós desconhecemos aqui no Brasil, deveríamos aprender isso nas escolas, é que ele foi um autodidata. Então veja, este homem que nasce lá na Bahia, né? Foi escravo, se liberta, começa a se alfabetizar aos 17 anos. Aos 17 anos? Aos 17 anos de idade. Inclusive ele conta isso, ele começou a ser alfabetizado por um estudante de Direito, né? Nós tínhamos naquela época a Faculdade de Direito, que residia na casa de seu senhor e que começa a ensiná-lo as primeiras letras. Que interessante. Veja só, em 12 anos, o Luiz Gama se torna um poeta, ele se torna um escritor. Né? Ele publica uma obra que eu reeditei, né, em 2000, As Primeiras Trovas Burlescas, que é um conjunto de sátiras políticas, satíricas, onde ele, além de escrever essa obra, tinha poesias românticas também,
ele funda uma coisa importantíssima. Se nós tivéssemos os Estados Unidos, ele seria um marco, teria, enfim, já teria talvez um grande filme, né, em torno dessa história fabulosa, mas o Luiz Gama, com essa obra, ele funda não só a voz negra na literatura brasileira, porque ele é o primeiro autor negro. Hoje nós estamos falando muito, né? Tá. Literatura e afrodescendência, até tem uma obra importante que o coloca um pouquinho como fundador disso. É a primeira voz negra na literatura brasileira, é o primeiro, digamos assim, autor negro que vai olhar para aquela sociedade imperial, né? É uma sociedade que é muito diferente do que nós vemos hoje. A cidade de São Paulo é uma cidadezinha provinciana, pequena, o que 25 mil, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, talvez quando falece Luiz Gama no início dos anos 80, né? E ele vai olhar para essa nossa sociedade ainda profundamente marcada, né? Pela sua matriz portuguesa, indígena e principalmente africana, aqui nas províncias do Sul, né? Ele vai olhar para essa sociedade, digamos, multirracial, mas bastante africana, e jogando um espelho, né? Para as nossas elites daquele momento, as elites brancas, políticas, intelectuais, que querem embranquecer o Brasil, né? Tá. Então, o Luiz Gama Ou nos seja, traz essa outra o Luiz voz. Gama ele faz um contraponto a essa, digamos assim, a esse ideário de embranquecimento da sociedade brasileira na segunda metade do século XIX. Exatamente, na segunda metade do século XIX. A sua primeira obra, então, Primeiras Trovas Burlescas, editada em 1859 e em 1861, uma edição no Rio de Janeiro, Luiz Gama só escreve essa obra. E, a partir daí, ele vai, aqui na cidade de São Paulo, se relacionar com vários... terá muitos amigos, ele será uma figura um pouquinho solitária enquanto negro, mas ele vai fazer parte, digamos assim, da nossa elite pensante. E por que ele vai... Ou seja, mas ele é solitário por essa questão dele ser negro, ou porque a cidade de São Paulo não há, como você próprio falou, ela ainda não havia, evidentemente, entrado no seu processo de crescimento. Ou seja, ainda era uma província, no sentido de ser ainda muito pequena. Ele era solitário? Ele era solitário. A figura solitária aqui não é porque ele era isolado, eu digo solitário porque ele era o único negro que participava, portanto, desse círculo de homens letrados aqui, jornalistas, advogados, maçons, a maçonaria é muito importante, e o Luiz Gama vai ser, por exemplo, se você pensar o Rio de Janeiro, onde você vai ter atuação do José do Patrocínio, André Rebouças, de Ferreira de Menezes, que são, digamos assim, alguns mulatos, né, famosos que vão estar atuando na política, seja do lado dos monarquistas, seja do lado dos primeiros republicanos. O Luiz Gama ele foi essa figura única na cidade de São Paulo. Então, como eu disse, depois de ter lançado um livro, ele passa a atuar principalmente no jornal. Então, ele também tem... digamos assim, ele foi pioneiro em várias frentes. Primeiro poeta afro-brasileiro, ele participou na cidade de São Paulo da fundação dos primeiros jornais ilustrados com Ângelo Agostini, que era seu amigo, né? Ele, depois, em 1869, participa da criação aqui de uma loja maçônica chamada América, não é? Da qual participavam vários jornalistas, advogados, enfim, a elite, digamos, importante da cidade. E eles criam, né, eles se voltavam a obras humanitárias e educacionais, eles criam a primeira biblioteca popular da cidade de São Paulo, que seria uma biblioteca pública. Aí aonde né? era essa biblioteca popular? Possivelmente ali nas cercanias da Rua Direita, Tá. né? Então, aquele centrinho histórico nosso, né? E eles também, essa mesma loja maçônica de que Luiz Gama participava, e eu vou ter que voltar a essa palavra América, né? Ela também criou os primeiros cursos, chamava assim, cursos de instrução pública para, digamos, adultos. Né? Tá. Antigamente a gente teve o Mobral, né? Curso de alfabetização. Então, eram duas atividades, isso nós encontramos registros, artigos sobre isso na imprensa paulistana da época, assinados por Luiz Gama, né? E todos, digamos assim, o quadro dirigente dessa loja. E, professora, a prática dele, no final das contas, foi sendo uma prática jornalística, né, pelo que eu entendi. Jornalismo e advocacia em primeira instância. Ele advogava também. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desses dois lados, né? Então, dele como jornalista e como advogado. Exatamente. Mas eu gostaria que você falasse isso no nosso próximo bloco, né? E você continue aqui com a gente no Café Pensamento.
apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui com a professora Lígia Ferreira, da Universidade Federal de São Paulo. Professora, estamos falando no nosso último bloco a respeito do Luiz Gama, né, que ele entrou aí para o jornalismo e também advogou. A senhora tinha falado que ele foi autodidata. Como é que ele pôde ser jornalista até ok, né? Ok, entre aspas, mas advogado, como é que ele fez direito no final das contas? Não, então, essa daí é uma coisa, a gente precisa lembrar, antes de pensar na questão do direito, que São Paulo, aquela cidade pequenininha, tão diferente, né, do que nós conhecemos hoje, era uma cidade que respirava o direito por conta, né, da faculdade, da Academia, né, de Direito de São Paulo, a segunda faculdade criada no Brasil. Então, o Luiz Gama teve a felicidade de se colocar num entorno bastante marcado por essa cultura jurídica, e ele teve amigos, ele se tornou, logo depois, ele teve uma pessoa que o ajudou, depois ele rompe com esse homem por razões políticas, mas ele teve, digamos assim, ele sempre se cercou de pessoas que o ajudaram, que o ensinaram, ele se tornou um pequeno funcionário público, ele era copista na Secretaria de Polícia, né, daquela época. Então, ele vai construindo esse seu saber, uma pessoa que vai, obviamente, uma inteligência excepcional, né? O autodidata, ele tem algumas, digamos assim, algumas qualidades, alguns recursos, uma memória, ele se refere um pouco a isso, bastante excepcional. Agora, até 1933 no Brasil, você poderia, com chamava-se uma provisão, né, que seria uma licença especial, advogar em primeira instância. Ok. Você não poderia chegar, né, ao cargo de juiz, por exemplo, mas você poderia advogar em primeira instância. Então, nós podemos dizer que as duas grandes armas de Luiz Gama na sua batalha para digamos assim, para a emancipação dos escravos, para ajudar na libertação de africanos ilegalmente escravizados, ele insistiu muito nessa questão, foi o jornalismo e o direito, né? No caso, digamos assim, quando a gente trabalha com os documentos de Luiz Gama, a gente se pergunta, eu me perguntava às vezes, eu falei, gente, mas que horas ele dorme? Porque escreve para os jornais, petição, ele não perdia um prazo. Então a gente encontra isso ainda. Só brincando, né? Que não tinha trânsito, né? Pois então, não tinha, mas também não tinha computador, não tinha internet, né? Não tinha isso. Ele residia no bairro do Brás, que era distante desse centro, onde ele tinha banca ali com um sobrinho, né? Inclusive do patriarca. Que era muito amigo dele, Martim Francisco, e ele, como é que eu posso dizer, passava a sua vida, né, quando a gente vê o relato de seus amigos, uma pessoa que estava sempre acudindo, não apenas
isso eu tive até recentemente, frisei, o Luiz Gama ele não atendia apenas os escravos que se achassem ilegalmente escravizados, que buscavam a salforria, a presença de africanos aqui era importante na cidade de São Paulo, e desde 1831 havia uma lei, que se chamou inclusive aquela Lei para Inglês Ver, a Lei de 7 de novembro de 1831, que declarava já livres todos os africanos que entrassem na cidade de São Paulo. Ah, interessante. Então, olha, o Luiz Gama vai comparecer na história do nosso abolicionismo, ele e o grupo de advogados e de pessoas aos quais ele estava ligado, e que também eram os mesmos, né? Nos jornais, na loja maçônica, era sempre o mesmo grupo, né? Eles vão ter uma atuação bastante pioneira porque eles desenterram essa lei. Então, essa coisa de desenterrar leis, fazer o direito valer, isso daí também é uma coisa muito importante. O gesto subversivo de Luiz Gama na sua época, ele perdeu um emprego, ele sofreu uma perseguição política, é porque ele ia para jornal, em primeiro lugar, ele comentava, parece coisa de hoje, né? Comentava sentenças de juízes que ele achava totalmente, digamos assim, que traíam o direito. Incabíveis, né? Incabíveis, né? E ele chamava os juízes assim, né? O senhor incompetente, o senhor pronunciou aqui uma sentença assim, assado, que não há lição jurídica que possa, né, dar sustentação a isso. Professora, eu sei que nas suas pesquisas você faz aí uma relação do Luiz Gama com Chamberlain, que é um dos fundadores aqui da nossa universidade. Quer dizer, isso daí foi uma coisa muito interessante. Ele aqui do Mackenzie, né, que fundou o Mackenzie, a escola americana. Como é que é essa relação entre o Luiz Gama e o Chamberlain? Então, veja só, o Luiz Gama, ele tinha muitos amigos, ele era uma figura extremamente popular entre os estudantes de Direito aqui da Faculdade de Direito de São Paulo. Tá? Um desses alunos que se tornou amigo próximo de Luiz Gama chamava-se José Carlos Rodrigues. Então, eu vou contar toda essa história para a gente ver como é que chegamos em Chamberlain. Esse José Carlos Rodrigues estuda em São Paulo nos anos 60. Ele era do Rio de Janeiro. Ele volta para o Rio de Janeiro em 1864, começa a estudar inglês lá com um missionário inglês presbiteriano que estava no Rio de Janeiro para fundar a Igreja Presbiteriana. Ele dá aula a esse amigo de Luiz Gama chamado José Carlos Rodrigues durante os 3, 4 anos. E esse José Carlos Rodrigues se manteve em contato, digamos, epistolar, né, através das suas cartas com Luiz Gama. Um dia esse José Carlos Rodrigues vai para os Estados Unidos, vai para Nova York, e lá ele funda um jornal que é o primeiro jornal brasileiro, editado por um brasileiro, mas um primeiro jornal em português editado nos Estados Unidos chamado Novo Mundo. Foi através de uma carta de Luiz Gama, que até foi editada num livro que eu lancei ano passado, com a palavra Luiz Gama, pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. Tem um dos documentos que eu trago ali, é uma carta de Luiz Gama o José Carlos Rodrigues, onde ele menciona, não é, as notícias do seu amigo que estava nos Estados Unidos, que eram trazidas pelos missionários americanos que vinham frequentemente à cidade de São Paulo. Ora, eu comecei a me perguntar, falei, gente, mas que missionários são esses? E nessa mesma carta, o Luiz Gama faz muitos elogios, ele que era um anticlerical, combatia demais a Igreja Católica, mas não o cristianismo, ele faz menção digamos assim, à faceta progressista que lhe parecia ter ele chama de seitas protestantes. A gente precisa entender isso na linguagem da época. E daí foi, através da biografia desse José Carlos Rodrigues, que eu quis descobrir quem é que eu vim a saber que esse José Carlos Rodrigues foi aluno, portanto, de inglês de Chamberlain, antes dele vir a São Paulo. Né? Ele se converteu, o seu amigo, José Carlos Rodrigues, se converteu ao protestantismo ainda antes de ir para os Estados Unidos, não é? E, embora o Luiz Gama não cite o nome de Chamberlain, a gente cruzando as datas, quando ele fala, os missionários americanos, protestantes, presentes na cidade de São Paulo, me dão notícias suas, não há dúvida de que só podia ser Chamberlain, alguns outros poucos, mas ele que liderava o grupo que se encontrava aqui e que havia há pouco fundado a escola americana na cidade de São Paulo. Então, isso me dá hoje vontade de, de tentar compreender um pouquinho mais esse fenômeno, até por uma outra razão. Professor, é interessante, então, essa ligação entre o Luiz Gama e o Chamberlain, né? Com essa ideia como que o Chamberlain, como que a postura
dos missionários norte-americanos, vieram, digamos... Perdão, faz essa pergunta, porque eu dei um toquezinho na câmera. Tá. Pode ir. Professora, muito interessante, né, professora, acho muito interessante essa relação entre o Luiz Gama e o Chamberlain, principalmente com essa nova visão, uma visão progressista dos missionários norte-americanos, né, principalmente na área de educação aqui na cidade de São Paulo. Como é que você desenvolveria mais essa relação? Olha, essa relação, na verdade, assim, a gente precisa lembrar. Em 1869, Luiz Gama é um dos fundadores de uma loja maçônica chamada América, né? Existe naquele momento, nós estamos começando, e aqui em São Paulo começa já a se estruturar, um grupo digamos assim, de liberais que se tornam republicanos e que passam a olhar não para a Europa como modelo, mas para os Estados Unidos como aquele modelo de república que poderia ser o nosso. Então, veja só, o Luiz Gama, já em 1870, ele tem uma carta que, segundo o historiador, você deve conhecer, José Maria dos Santos, que tem um estudo clássico sobre os republicanos paulistas, ele diz que o Luiz Gama, que também era republicano, foi o primeiro a usar a expressão Estados Unidos do Brasil. Então, naquele momento, o Luiz Gama, além das suas batalhas pelo abolicionismo, ele também está plenamente voltado para a batalha antimonarquista, portanto, para que se instaurasse no Brasil uma república, e o modelo é o modelo americano. Então, aí juntam, digamos assim, os primeiros americanos, ele nunca foi à América, né? Luiz Gama. Ele nunca esteve na Europa também. Então, o contato que ele teve com essa América que ele idealizava, onde já havia, já tinha sido feita a abolição da escravatura e já era uma república, foi através do seu amigo que se encontrava lá e, possivelmente, né, com esses missionários protestantes que, segundo ele, já vão trazendo uma visão diferente de progresso. Professora, foi um prazer. Desculpe, infelizmente, nosso tempo acabou, né? E não sei se você gostaria de falar mais uma coisa. Não, gostaria novamente de agradecer e poder tocar nesse assunto, não só Luiz Gama, mas também falar dessa, um pouco uma descoberta recente, em função de um trabalho que eu tenho preparado para apresentar no Congresso, que eu encontrei essas novas conexões aí entre Luiz Gama e os missionários protestantes, certamente a figura de Chamberlain, então eu me sinto bastante honrada e feliz de poder falar disso aqui na TV Mackenzie. Professora, obrigado. E também gostaria de agradecer você e até o próximo Café Pensamento. Minha recomendação de leitura é o romance O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu desconfio que esse romance seja mais conhecido do que efetivamente lido, porque a situação base é muito conhecida, muito retomada em outras situações, por livros, por filmes. A situação de alguém que tem o seu retrato pintado e a partir desse momento, na verdade a partir de uma espécie de promessa-desafio que é feita por ele, o retrato é quem passa a envelhecer, não o próprio personagem. O objetivo principal de Oscar Wilde ao escrever esse romance, me parece, era o de discutir o conceito de beleza. Há uma série de ironias no livro a respeito de uma suposta oposição entre beleza e inteligência. A própria situação chave, a do retrato que envelhece no lugar do retratado, é evidentemente um mero pretexto para que a sociedade britânica da segunda metade do século XIX seja exposta, e seja exposta, eu diria, no seu pior perfil.
Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos, como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em honra a Baco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem e plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a Quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o carnaval já está há bastante tempo. Foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo.